Olá, sou o pastor André Plumber, sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui no estado do Amapá, na cidade de Macapá. E nós queremos estudar hoje no Crescendo em Cristo o segundo capítulo do livro de Gênesis. E para começar esse estudo, nós vamos proceder da seguinte maneira. Nós vamos ler, comentar e fazer algumas interações com outros textos para que a gente possa compreender melhor. E nós vamos começar o estudo do capítulo 2 lendo o último versículo do capítulo 1, que diz assim: E viu Deus que tudo o que havia feito era muito bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o sexto dia. Assim terminou a criação do céu e da terra e de tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Deus descansou. É um convite para que as pessoas compreendam o cuidado de Deus em favor da sua criação. Deus descansou e deixa que a sua obra agora também repouse, e cumprindo assim o seu propósito para o qual foi criado. Eu quero ilustrar ainda este versículo, o versículo 2 de Gênesis 2, lendo o texto de Êxodo, capítulo 31, versículo 17, que diz assim: É um sinal de união para sempre entre mim e o meu povo de Israel, porque eu, Senhor, fiz o céu e a terra em 6 dias, e no sétimo dia parei de trabalhar e descansei. Descanso. Deus quer que a sua criação agora descanse também no Senhor. Ele próprio repousa para ver o quanto é bela a criação que ele criou. E agora, nós vamos ler o versículo 3 até o versículo 5, que diz assim: Então abençoou o sétimo dia e o separou como um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. E foi assim que o céu e a terra foram criados. Quando o Senhor Deus formou o céu e a terra, não havia brotado nem capim nem plantas, pois o Senhor ainda não tinha mandado chuvas, e não havia ninguém para cultivar a terra. É legal de nós observarmos que lá em Gênesis 1, vai dizer que no começo Deus criou os céus e a terra. E agora, de maneira muito carinhosa, nós começamos a ver aqui já em Gênesis 2, como é que essa criação ela começa a ser visível aos nossos olhos. Nós conseguimos visualizar a perfeição dessa criação, que Deus deu uma ordem e as coisas foram acontecendo. E Deus foi criando essa criação, moldando ela conforme o seu desejo amoroso e maravilhoso. E também, de maneira muito especial, aqui neste versículo 4, nós podemos observar que pela primeira vez a palavra Senhor Deus ou a palavra Deus aparece registrado na Bíblia. É bem verdade que essa palavra Deus é um nome genérico, o nome próprio de Deus é Yahweh, formado pelas consoantes Y, H, W, H, ou também conhecido como sendo um nome impronunciável, que os judeus em determinado momento acabaram colocando algumas vogais e chamavam até mesmo de Javé, como assim é muitas vezes traduzido. Mas nessa versão da NTLH e outras versões que você conhece, quando você vê o nome Senhor, por exemplo, em letra maiúscula, com certeza está se referindo ao nome Yahweh, o nome próprio do Todo-Poderoso Deus. Vejamos, e aqui nos é dito no versículo 5 que ainda não tinha brotado nenhuma planta, pois o Senhor não havia enviado chuvas para regar a terra. Mas, diz o texto, da terra saiu uma corrente de água que regava o chão. Ou, dependendo da maneira que a pessoa quer ver, o texto hebraico pode ser traduzido: saía algo como um vapor da terra,
como se brotasse da própria terra um vapor úmido para regar a terra. E o versículo 7 vai nos falar da criação, uma descrição da criação do próprio ser humano, que diz assim: então do pó da terra o Senhor formou o ser humano, o Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivo. Aqui tem várias coisas que deveriam ser observadas. Uma delas, nós somos todas as outras coisas da criação, Deus deu uma ordem e aconteceu. E aqui na formação do ser humano, Deus formou, aqui este criar tem a ver com o envolvimento próprio de Deus, as mãos de Deus nos moldarem para sermos seres humanos. Então quando alguém diz, nós somos descendentes de animais, uma evolução, não caia nessa bobagem. A Bíblia é muito clara, ela nos aponta para a criação, um ato misericordioso, amoroso de Deus em nos formar com as suas próprias mãos. Nós somos fruto do desejo de Deus de criar uma criatura para que governasse, cuidasse toda a sua criação. Tanto é verdade que em Gênesis 1, 28 nos é dito que Deus os abençoou, se referindo ao ser humano, dando-nos capacidade, entendimento para governar a sua criação. Nos deu essa autoridade sobre a sua proteção ou sobre o seu domínio. E aqui tem uma outra coisa que às vezes a gente tem dificuldade. Eu sempre digo assim, por que nós temos muitas vezes o medo da morte? Sim, a morte é algo terrível, a gente sabe que ela veio por causa do pecado, mas um dos grandes medos do ser humano tem a ver com que Deus nos criou para viver eternamente. Diz o texto, o Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida. Quer dizer, o fôlego de vida é um espírito que não pode morrer. E assim ele se tornou um ser vivo. Aqui uma descrição maravilhosa que o Espírito de Deus nos foi soprado. Tanto é que lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, vai nos dizer que nós somos templos do Espírito Santo, que agora, por causa de Cristo, Deus habita em nós e quer continuar habitando em nós, tá? Vejamos, com relação a esse texto, acho que nós temos uma bela referência em Jó, capítulo 10, versículos 8 até o 13, que diz assim: as tuas mãos me fizeram, me deram forma, e agora essas mesmas mãos me destroem. Lembra que me fizeste de barro, vais me fazer virar pó outra vez? Tu fizeste com que o meu pai e a minha mãe me gerassem, que me dessem a vida. Formaste o meu corpo de ossos e nervos e os cobriste com carne e pele. Tu me deste vida e me deste amor. E os teus cuidados me conservam vivo. Mas agora sei que no teu coração tinhas este plano secreto. Aqui Jó, bastante abatido pelo sofrimento que estava passando, ele vai fazer essa referência. Puxa vida, Deus, tu me criaste, agora tu vai me castigar deixando que eu morra? Mas claro que o sofrimento, a morte, a gente sabe muito bem que tem a ver com a questão do pecado na vida dos seres humanos. E depois, aonde vai colocar esse ser humano? Então Deus cria o jardim do Éden e diz que aqui no relato, né, da criação nos mostra, é que nem eu disse, Deus vai permitindo que a gente vai percebendo o crescimento com os nossos próprios olhos dessa criação maravilhosa, passo a passo do seu projeto de amor, para que todos o conheçam como sendo um Deus bondoso, amoroso e misericordioso. Gênesis 2, versículo 8 diz assim: depois o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden, no leste, e ali pôs o ser humano que havia formado. Aqui é importante nós observarmos que o jardim na região do Éden também pode ser chamado jardim de Deus ou Éden, paraíso. Vamos ver o que nos diz Ezequiel 28, versículo 13. Uma descrição da beleza que é o Éden.
Em Ezequiel 28:13 nos é dito assim: você vivia no Éden, o jardim de Deus, e usava pedras preciosas de todo tipo, rubis, diamantes, topázio, berilo, ônix e jaspe, safiras, esmeraldas e granadas. Você tinha joias de ouro que foram feitas para você no dia em que foi criado. Aqui dá para a gente ter uma ideia da beleza que era este jardim maravilhoso. E lá, neste jardim, é importante nós observarmos que tinha uma árvore da vida que dá também conhecimento do bem e do mal, tá? Lá diz a árvore da vida e a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. E lá Deus coloca o ser humano. E a gente vai ver mais adiante que Deus dá uma ordem para Adão não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas vejamos na sequência. O versículo 10 vai dizer assim: no Éden nascia um rio que regava o jardim, que saía dali, se dividia, formando 4 rios. Vamos ver o que nos diz o Salmo 46, versículo 4, diz assim: há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. Olha que coisa bonita essa descrição sobre este rio lá na cidade de Deus. Vejamos, versículo 11 fala a questão do rio, 4 rios, né? O primeiro é Pison, que rodeia a região de Avilã, onde há ouro. O ouro dessa região é puro e ali também há um perfume raro e pedras preciosas. O segundo rio se chama Gion. Ele dá a volta por toda a região de Cuxi. O terceiro rio é o Tigre, que passa a leste da Assíria. E o quarto rio é Eufrates. Vejamos. Pison, não se sabe que rio é este, por exemplo. Avilã possivelmente tem a ver com um país que, segundo Gênesis 25, versículo 18, estaria localizado entre, deixa eu me achar aqui, o Egito e a região de Sur. É isso mesmo. Exatamente, Avilã, né? Esse texto de Gênesis 25, versículo 18, uma referência de onde habitavam ou viveram os filhos de, os descendentes de Ismael. Ismael era o filho de Abraão, cabe lembrar isto. Vejamos na sequência, então, o rio Gion também não se sabe exatamente a localização. Por sua vez, Cuxi geralmente quer se referir ao país da Etiópia. Também é importante nós observarmos que lá no versículo 15, diz assim: então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. Lembram que eu disse bem no começo que Deus então cria o ser humano para que cuide da criação que ele havia criado, para que pudesse cultivar. Isso nos cabe pensarmos que Deus nos deu habilidades para também nós trabalharmos. Tem pessoas que confundem muitas vezes essas coisas, né? E acham que, não, sou servo de Deus, então agora a comida tem que cair do céu. Não, vamos trabalhar. Deus nos deu força nos braços, capacidade, inteligência, exatamente para nós cuidarmos da sua criação, que Ele colocou a nosso dispor, para que a gente possa então cuidar. Versículo 16 diz assim: e o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Aqui cabe a gente lembrar algo importante. Aqui a morte não está se referindo em primeiro lugar à morte física, mas à morte espiritual. Por quê? Quando nós somos criados, Deus soprou
um fôlego de respiração, um espírito de vida em nós. E esse espírito de vida não pode morrer. Então, esta morte está se referindo à morte espiritual. A morte essa que afasta o ser humano eternamente do seu Criador. E aqui também é importante nós observarmos, de maneira muito especial, aquilo que nos é dito lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23, quando nos é lembrado: pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo, o nosso Senhor. Também é importante nós observarmos que a morte física, ela só se tem um registro, digamos como autorizado por Deus, que dá um limite ao ser humano, somente em Gênesis 6, versículo 3, lá diz assim: aí o Senhor Deus disse: não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante eles não viverão mais do que 120 anos. Então, o que é importante nós observarmos de maneira muito especial que no versículo 17, quando se fala em morte, em primeiro lugar é a morte espiritual. Por isso que todos nós dependemos da graça, da misericórdia em Cristo Jesus, e a gente não pode esquecer disso. Versículo 18 diz assim: depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Aqui é importante nós observarmos que os animais poderiam ajudar a Adão, mas Deus viu que Adão precisava de uma auxiliadora, alguém que fosse igual a ele, que o completasse. E aqui nós podemos aprender algo que muitas vezes as pessoas esquecem. A mulher não é mais que o homem, nem o homem mais que a mulher, mas o Senhor formou alguém que pudesse completar um ao outro, dando o complemento daquilo que, digamos assim, o homem tem a necessidade da mulher, assim como a mulher do homem, porque Deus abençoou, Deus quis que assim fosse, tá? Para que se tornem um só corpo. Vejamos o versículo 19. Depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, ele os levou ao homem para que pusesse nome neles, e eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. Uma referência à capacidade que o ser humano havia recebido. Tanto é que se nós olharmos em Gênesis 1, 28, olha só o que nos diz lá. E os abençoou dizendo: tenho muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Eu sempre gosto de fazer essa ilustração. Quando nós andamos na rua, se tem um pombo, um animal, a tendência é que ele saia do nosso caminho, porque no seu coração, na sua essência, ele reconhece que o ser humano é superior a ele, porque Deus colocou essa marca no coração da sua criação, dizendo: o ser humano tem autoridade sobre você. E nem mesmo a queda em pecado, mesmo sabendo que o ser humano é rebelde e não cumpre o desejo de Deus, nem isso fez Deus mudar de ideia e deixar o homem sem essa responsabilidade de cuidar da natureza que ele mesmo criou. O versículo 20 diz assim: ele pôs nomes nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens, mas para Adão não se achava um ajudador que fosse como a sua outra metade. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou com carne naquele lugar. Dessa costela o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: agora sim, esta é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. Que coisa maravilhosa essa descrição. Do homem, Deus forma a mulher, para que essa seja idônea, igual a ele.
Deus não cria algo separado, agora vocês vão se unir. Não, mas do próprio ser humano, Deus gera o ser humano. Do próprio homem, Deus gerou a mulher, dando-lhe, então, por esposa ao homem, para que ele se sentisse completo e não vivesse mais desesperado ou se sentisse abandonado. E aí nós ouvimos muitas vezes esses comentários do tipo, o homem foi criado primeiro porque é um rascunho, depois fez a mulher como sendo um projeto perfeito. Não, não é isso, gente. Não pensem desse jeito, isso não é agradável, eu diria, aos olhos de Deus. Mas pensem como sendo o projeto perfeito da criação de Deus. Homem e mulher, para que se completem um ao outro. E depois diz assim, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unirem com a sua mulher e os dois se tornam uma só pessoa. Tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Uma referência de que o ser humano depende um do outro e essa dependência é completada pelo próprio Deus. Quanto a isso, olha o que nos diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 2 até o 5. Cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. O homem deve cumprir o seu dever como marido e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. A esposa não manda no seu próprio corpo, quem manda é o seu marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo, quem manda é a sua esposa. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo a fim de se dedicar à oração. Mas depois devem ter as relações a fim de não caírem nas tentações de Satanás por não poderem se dominar. E quando nós então estudamos agora, encerramos a leitura e reflexão com base no texto de Gênesis capítulo 2, nós observamos quão maravilhoso é esse Deus que encerrou a sua criação, descansou e agora quer ver essa criação viver para louvor e adoração do próprio Criador. E coloca o ser humano como administrador desta criação, dando habilidades especiais, capacidade de inteligência e gera o próprio ser humano se completando para cuidar um do outro, homem e mulher, formando então uma só carne, a fim de louvor e adoração ao nosso Deus. Que Deus abençoe e fique com Jesus e até o nosso próximo programa Crescendo em Cristo. Forte abraço e até mais.